sábado o Cruzeiro vai jogar com torcida contra a Ponte Preta na Série B, mas isso tá causando uma polêmica, né? Pois é, Maurício, olha só, o Cruzeiro tem tudo para receber 5.400 pessoas sábado lá na Arena do Jacaré. Ontem à tarde saiu um laudo técnico favorável à ampliação, né, da capacidade total do estádio de 13 mil para 18 mil pessoas. O que falta agora é uma visita do Corpo de Bombeiros que deve acontecer entre hoje à tarde e amanhã de manhã. De toda forma, né, 3.900 pessoas já estão liberadas e isso tem sim irritado os outros clubes da Série B. Representantes se reuniram ontem de forma virtual e decidiram entrar com uma ação para tentar derrubar a liminar que permite ao Cruzeiro receber público nos seus jogos. Maurício. Boa noite, obrigado pelas informações. Agora vamos com a matemática de Vanderlei Luxemburgo, que sacou a calculadora e chegou nesse número aqui, ó. 10 jogos que o Cruzeiro tem obrigação de vencer na Série B. Nos anos 80, era assim que o Fantástico informava os resultados da loteria esportiva. Jogo 4, Cruzeiro 3, 13-1. E quando um placar parecia improvável... Olha aí, deu zebra! Paixão à primeira vista. Na Série B, o Cruzeiro tem muita coluna do meio. É o time com mais empates ao lado do Vitória. Seja na coluna 1, do mandante, ou na coluna 2, de visitante, o Cruzeiro precisa de vitórias. E o técnico Vanderlei Luxemburgo traçou uma meta. São 10 jogos que eu coloquei, não vou falar quais são as equipes, mas nós colocamos 10 jogos que nós temos a obrigação de ganhar. Até agora o Cruzeiro conquistou 5 vitórias em 22 partidas. Seriam mais 10 em 16 jogos. Acho que a gente precisa começar com os times que estão abaixo na tabela, né? Contra esses times o Cruzeiro não pode nem pensar em perder pontos. Então, a gente está falando da Ponte Preta, Vila Nova, Vitória, Londrina e o Brasil de Pelotas, porque o jogo contra o Confiança já foi. O Lucha está olhando principalmente para os jogos em casa. Ele tem 9 jogos a fazer ainda em casa, com torcida, provavelmente. A gente já vai ter torcida no fim de semana. Então ele espera que o Cruzeiro ganhe os 9 ou algo muito perto disso. Talvez pense ali em pontuar contra o Vitória, na Bahia, contra o Sampaio Corrêa, no Maranhão, contra o Londrina, no Paraná. Talvez aí ele consiga os pontos para a arrancada incrível que ele está planejando com o Cruzeiro. Essas 10 vitórias dariam mais 30 pontos ao Cruzeiro. Iria de 26 para 56 pontos. E a história da Série B mostra que o clube pode precisar de mais. Desde que a competição passou a ser disputada por 20 clubes e pontos corridos, foram necessários pelo menos 59 pontos para garantir o acesso. É o que fez o Vitória em 2007. Se vencer só os 10, que ele disse que são obrigatórios, talvez não tenha pontuação para subir. Nesses 6 também vai ter que buscar alguns pontos. É uma meta difícil, mas é melhor do que não ter meta alguma. A meta começa a ser perseguida no sábado, na Arena do Jacaré contra a Ponte Preta. Neste caso, coluna 1 é o resultado a ser alcançado. Jogo 4, Cruzeiro 3, 13-1. Coluna 1? Arthur Moraes, estamos também nessa expectativa, né? Mas a gente já acredita até que o Cruzeiro possa estipular o próximo jogo, né? Depois desse da Ponte Preta também para Sete Lagoas, como deve acontecer depois de amanhã lá na Arena do Jacaré contra a Ponte, não é isso? Um abraço, boa tarde. Boa tarde para você, Pedro Abílio, companheiros, Nação Azul, como o Cruzeiro jogou na terça-feira, retornou na quarta de Goiânia, teve apenas aquele trabalho de recuperação regenerativo para os que jogaram, se bem que ontem já novidade, como o Jean Vitor, liberado pelo departamento médico, iniciando a preparação física, o Ariel Cabral também ficando à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo, o Flávio que cumpriu suspensão e o Cruzeiro hoje à tarde sim, se preparando com o Vanderlei Luxemburgo comandando o chamado treinamento de verdade. O que é o treinamento de verdade? Ele não vai, às vésperas de um jogo, correr risco, fazer uma atividade mais forte, um coletivo, né? Um trabalho tático, então a tendência é que isso ocorra hoje. Ele tem interrogação, depende da liberação, por exemplo, do Bruno José, que recebeu uma pancada, ao que parece, no tornozelo direito, foi substituído ainda no primeiro tempo da partida com o Goiás
lá no estádio da Serrinha. De lá para cá, tratamento intensivo, será então reavaliado esta tarde para ver se poderá participar das atividades. Como é um jogador importante, né, titularíssimo, o Luxemburgo, mesmo que não conte com ele no treinamento, vai esperar até o último instante para poder contar com o futebol do Bruno José. Já eu vou trazer o nosso entrevistado, que é uma peça que vem crescendo também sob o comando do Vanderlei Luxemburgo. Claudinho é a peça, é o jogador que vem aparecendo bem com o Luxemburgo. Não é titular. Ô, Arthur, daqui a pouco a gente chama o Claudinho, o pessoal da técnica tá me informando aqui, viu? Ah, tá. O Claudinho é aquele jogador que não é titular, só completando aqui o raciocínio, mas quando entra tem correspondido, né? Tem realmente correspondido, tem agradado ao técnico Vanderlei Luxemburgo. Lélio Gustavo, Bruno José é a interrogação. Quem que o Luxemburgo poderia colocar se vier a perder esta peça importante? E o Claudinho, né, é aquele jogador que caiu no agrado do treinador, porque tem correspondido quando entra nos jogos, Lelhão. Um abraço, Arthur. Eu acho que o Claudinho, ele tá menos decepcionante, né? Não sei se tem correspondido ao ponto, inclusive, do Luxemburgo apostar numa escalação dele para o jogo contra a Ponte Preta. Eu me lembro muito bem do Claudinho na Ferroviária de Araraquara, um jogador insinuante, mais rápido, objetivo, e ainda no Cruzeiro ele não conseguiu repetir o que ele fazia com a camisa da equipe do interior de São Paulo. Agora, para a vaga do Bruno José, se realmente ele for vetado, ele tentou o Marcinho, não foi bem. Será que surgiria o Felipe Augusto para esse jogo, hein, Arthur? Uma alternativa, né? É outro jogador que o técnico Vanderlei Luxemburgo tem utilizado nos jogos. Bom, o certo, Lélio e Pedro Abílio, é que este treinamento de hoje à tarde será determinante para a escalação, para a definição do time. Só que com o Vanderlei Luxemburgo, o Cruzeiro já vem tendo uma base montada. Então, não tem fugido, né? De Fábio, titularíssimo, agora com Cáceres de volta, recuperado, já jogou em Goiânia. A zaga se consolidou com o Eduardo Brock e com o Ramon, e com o Matheus Pereira, que finalmente disse o que veio. O meio-campo, o Adriano, outro que conquistou o espaço dele, muito provavelmente ao lado de Rômulo mais uma vez, e com o Giovanni Piccolombo. E a partir daí, é o Wellington Nem, de repente até naquela função de meia ali, é o Thiago, que deverá ser mantido, e não tendo o Bruno José, se isso ocorrer, realmente o Felipe Augusto, como você colocou, não deixa de ser uma das opções. E o Wellington Nem apareceu bem ali pelo meio. Como é que você definiria esse posicionamento do Wellington Nem nesse último jogo com o Goiás, Lélio? Ele foi atacante. Primeiro ele foi um ponta pela direita, não apareceu muito no jogo, e depois como atacante, aliás, numa função que ele desempenhava muito bem no Fluminense, né? Tanto que fazia muitos gols. Era garçom para o Fred, mas também fazia os seus gols. É um posicionamento que ele sempre gostou muito, viu, Arthur? Pode ser repetido. E aí, o Luxemburgo poderia, inclusive, preencher o meio de campo com mais um jogador, porque o Wellington Nem, ele teria liberdade ou mais liberdade para se movimentar, mas não acho que o Luxemburgo queira abrir mão do esquema com 3 atacantes. Vamos aguardar agora. Você falou sobre o Rômulo aí. Sei não, hein, Arthur? Eu acho que neste momento o meio de campo seria com Adriano, o Flávio e também com o Giovanni. Vamos aguardar, hein, Arthur? Exatamente, vamos aguardar a decisão nas mãos do técnico Vanderlei Luxemburgo. Esse é o primeiro bloco do Cruzeiro. Daqui a pouco voltamos com mais, Pedro Abílio. Arthur Moura está voltando, vamos voltar a falar do Cruzeiro aqui no Super FC. Vamos Cruzeiro! Vamos! Com você, diga lá, Arthur. Pois é, a gente fica devendo o Claudinho, né, Pedro Abílio? Já temos aqui. Já tá na ponta da linha? Tá na ponta da linha. Então tá.
o Claudinho para fazer uma avaliação do seu desempenho até aqui no clube e comentando sobre as dificuldades que enfrentou assim que chegou ao clube para se adaptar e tudo mais. Não só para mim, mas para qualquer jogador, a confiança é essencial, e com a confiança que o professor tem me dado, e eu quero estar sempre correspondendo e as barreiras é difícil, né, cara? Você chegar no Cruzeiro, um time gigante, e às vezes a gente acaba deixando a desejar, mas com muito trabalho a gente vai passando por cima de tudo e conseguindo corresponder dentro de campo. E também o pensamento agora do grupo após o último resultado, o empate terça-feira com o Goiás. Nosso pensamento vai ser sempre o acesso, desde o começo vai ser sempre o acesso. A gente não vai pensar em rebaixamento, em Z4, nem nada, a gente só vai pensar pra cima. E o resultado, um empate amargo, dava pra gente ter saído com a vitória, mas erguei a cabeça e agora fazer nosso dever de casa. Bom, falando sobre sua movimentação em campo e essa parceria, essa dupla com o Wellington Nem. Com certeza. Quando eu tô pelo meio, eu consigo cair bem pra direita, pra esquerda, e jogar com um cara igual o Wellington Nem também facilita, que é um jogador muito inteligente, como todos do elenco, mas a gente vai se adaptando em qualquer lugar que a gente estiver e vamos pra cima. Claudinho, pra fechar, também destacou, né? Falou sobre a Arena do Jacaré, palco do jogo de sábado contra a Ponte Preta. Então, o Cruzeiro já tá fazendo o máximo aí pra deixar nas melhores condições a arena, e que a gente possa chegar lá também e fazer um espetáculo aí com a liberação da torcida também vai ser muito importante pra gente. Beleza, Claudinho, finalmente está mostrando o serviço, jogador que veio da Ferroviária de Araraquara na temporada passada. Bom, a questão é essa, treinamento esta tarde, definição do time amanhã, a última atividade pela manhã, almoço na toca. E aí, comentarista Lério Gustavo, como o jogo sábado será às 11 horas da manhã, pro pessoal dormir um pouquinho mais, aí o Cruzeiro vai para um hotel que fica nas proximidades ali de Sete Lagoas, vizinho, né? Tem um hotel lá de pesca, aquele negócio todo, dá pra rapaziada aí, pro elenco descansar, os jogadores convocados, relacionados, descansarem e irem a campo, repito, sábado às 11 da manhã para esse compromisso com a Ponte Preta. O Moreno tá escalado, viu, Lério Gustavo? Mas inicialmente no banco. E hoje o Marcelo Moreno vai estar presente, né? No jogo diante da Argentina, pelas eliminatórias, ele inclusive marcou 2 gols na derrota para o Uruguai por 4-2. Os gols da Bolívia marcados pelo Marcelo Martins, porque aqui continua sendo o Marcelo Moreno. Melhorou, mas pode melhorar muito mais. Eu até escutava durante o show de esporte da Super o Luxemburgo falando sobre o Marcelo Moreno, vai chegar muito tarde, né? De qualquer maneira, pode contribuir ali, iniciando no banco e entrando mais tarde. Por que não, né, senhor Arthur Vieira de Moraes? Olha, senhor Lério Gustavo, o Marcelo Moreno recentemente me confessou o seguinte, que ele gosta de dormir tarde. Então, se ele vai chegar 1 hora da manhã, 2 horas da manhã da concentração, já tá acostumado a dormir tarde, a adrenalina de jogo, sai de um jogo, vai pro outro. Que o Martins faça 2 gols hoje na Argentina e o Moreno faça 2 gols para o Cruzeiro na partida de sábado. É o que eu desejo, sinceramente, meu caro Pedro Abílio.